Galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, galera, o assunto da aula de hoje ainda é a República da Espada. Como nós sabemos, a República da Espada é o período inicial da República na história do Brasil, porém essa República que inaugurava um novo processo na história do Brasil, ela tinha como marco a participação de presidentes militares dentro desse processo. No caso, nós temos o Deodoro da Fonseca, que já foi apontado na aula passada, assim como o Floriano Peixoto, certo? Bom, dentro desse processo de confirmação da República, nós temos permanências e rupturas, certo? A política ainda era uma política onde poucos participavam, porém agora nós tínhamos um modelo onde o poder central era votado e não mais seguir ali aqueles moldes da monarquia onde o poder seria passado segundo uma linha hereditária, certo? Bom, então nesse modelo republicano nós temos o fim do poder moderador, como já foi dito, e a formulação ali dos três poderes, certo? Bom, dentro desse processo nós temos também muitas revoltas, onde grupos diferentes vão estar, ora apontando uma certa indignação como essas mudanças estavam ocorrendo, alguns grupos estavam concentrando mais poder do que outros, e nós temos também a questão de algumas pessoas quererem o retorno da monarquia, certo? Então acontecem duas revoltas durante o período do governo Floriano Peixoto, que é conhecido também como pacificador da nação, justamente pelo fato dele ter sido um marechal com mãos de ferro na hora de intervir nesses conflitos. Bom, o primeiro deles é a Revolta da Armada. A Revolta da Armada, que acontece dentro do governo do Floriano Peixoto, na verdade é uma continuação da Revolta da Esquadra, que ocorre no final do mandato do Deodoro da Fonseca. Então nós costumamos dizer que a Revolta da Esquadra é a parte 1 da Revolta da Armada. Bom, no caso, o chefe da Revolta da Armada é o Almirante Custódio de Melo. O Almirante Custódio de Melo, nessa situação ali dentro do governo Floriano Peixoto, ele juntamente com outros oficiais da Marinha vão enviar um documento solicitando a convocação de novas eleições, uma vez que o Floriano Peixoto, vice segundo aquele acordo que eu já tinha falado para vocês, das linhas miúdas na Constituição de 1891, falava que se o presidente não chegasse a fechar o seu mandato e o vice assumisse, o vice ele deveria só arrumar a casa e convocar novas eleições. Então, segundo o acordo feito ali na formulação da Constituição de 1891, Floriano Peixoto era só para assumir, arrumar a casa e convocar novas eleições, mas ele não vai fazer isso, o que vai deixar essa galera da Marinha, assim como outros setores das elites, indignados com essa postura do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, por sua vez, ele vai ignorar esse documento, e os oficiais da Marinha não só estavam indignados com essa postura autoritária do Floriano Peixoto, mas também estavam indignados com o poder que o exército passou a ter através da figura tanto do Marechal Deodoro da Fonseca e depois com Floriano Peixoto. E muitos dos militares do alto escalão da Marinha, eles estavam ligados ainda à própria monarquia, já que durante o período da monarquia a Marinha era uma espécie de elite das Forças Armadas, e agora eles estavam tendo ali que se readaptar a esse cenário onde o Exército passou a ter destaque também no poder federal. Então, o Custódio de Melo, uma vez que ele não tem aquele documento acatado pelo Floriano Peixoto, o Custódio de Melo, juntamente com outros oficiais da Marinha, vão encampar essa revolta da Armada ali na região portuária, da região central do Rio de Janeiro, onde eles vão estacionar 15 navios e vão ameaçar bombardear a cidade. O panorama da época vai ser um panorama bastante caótico. Imaginem vocês 15 navios ancorados
na região ali, portuária do Rio de Janeiro, ameaçando atacar a parte central do Rio de Janeiro. Era uma situação bastante complicada, um cenário bastante complicado, e isso só vai ser solucionado através ali de um auxílio, dos Estados Unidos para intervir nessa questão, já que uma das embaixadas norte-americanas foi afetada pelas manifestações da Revolta da Armada, e após toda a situação ser controlada pelo Floriano Peixoto, através ali, do apoio de algumas forças legalistas do Exército e pequenas partes da Marinha e o apoio dos Estados Unidos, Floriano Peixoto controlando essa situação, ele vai prender ou extraviar alguns militares do alto escalão da Marinha, e quem vai dar o devido suporte, o asilo político para esses manifestantes da Revolta da Armada vai ser justamente Portugal. E aí, durante um determinado período ali, nesse contexto do governo Floriano Peixoto, nós temos ali o corte de laços diplomáticos entre o Brasil e Portugal, pelo fato de Portugal ter dado um suporte ali pelos manifestantes da Marinha. O detalhe é que o governo corta esses laços pelo fato de que alguns manifestantes da Marinha eram monarquistas, e Portugal só dá esse asilo político justamente por essa ligação entre a monarquia brasileira e a sede do poder lá em Portugal. Existia essa relação ainda. Então, quando acontece esse asilo político, o Floriano Peixoto ele vai justamente cortar esses laços com Portugal, certo? Bom, a outra revolta que ocorre dentro do período do governo Floriano Peixoto, da República da Espada, é a Revolução Federalista, que ocorre em 1893 no Rio Grande do Sul, certo? O Rio Grande do Sul, que já tinha apresentado um movimento separatista durante ali o período regencial, novamente ganha destaque ali no cenário político, já que dois partidos antagônicos na região do Rio Grande do Sul vão estar disputando o poder. Bom, no caso, o Partido Republicano era o partido que apoiava ali o poder federal, o poder da presidência. E existia ali também o Partido Federalista, onde algumas lideranças do Partido Federalista ainda estavam ligados ali à questão do charque da carne, que é uma potência da economia gaúcha, e também estavam ligados à questão da monarquia, a forma como era debatido o poder, era organizado o poder durante a monarquia, certo? Então eles queriam, de certa forma, uma reformulação no poder no Rio Grande do Sul, na Constituição, e a relação da província ou do estado do Rio Grande do Sul com a capital fosse diferente. O poder legislativo local e o poder legislativo central tivessem uma participação maior, para que essas figuras do partido ali, do movimento federalista, tivessem uma possibilidade de intervir a mais ali nas questões políticas, certo? Já o Partido Republicano, ele estava ligado ali a mais as questões ali da nova elite, do pessoal que ganhava força no litoral gaúcho, ligado à imigração europeia que vinha acontecendo já há alguns anos, ali no final da monarquia e no início da república. Então, esses movimentos antagônicos, esses dois partidos antagônicos vão gerar bastante problema, vai acontecer uma guerra civil no Rio Grande do Sul, e num determinado momento, a Revolução Federalista ela vai meio que se alinhar com a Revolta da Armada, e vai gerar um verdadeiro caos naquele contexto, certo? Porém, a Revolução Federalista ela só vai ser solucionada efetivamente após o mandato do Floriano Peixoto se encerrar e na fase inicial do governo Prudente Moraes, presidente seguinte, a revolta efetivamente vai se acalmar. Então é um movimento aí que ocorre justamente
apontando uma indignação de um determinado grupo no Rio Grande do Sul em relação à forma como, né, as regras políticas estavam sendo implementadas naquele momento, certo? Então, após a consolidação da Constituição de 1891, nós temos grupos disputando o poder. É isso que a gente pode interpretar a partir da Revolta da Armada e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Certo, galera? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima, galera.